Um bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas as irmãs, mulheres de fé e oração. Eu quero aqui dividir com você a palavra do nosso Senhor Jesus, se alimentar da palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 32. Apenas alguns versículos. Aqui Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Oh, glória, aleluia, Jesus. E Davi disse a Samuel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, ou seja, tu és um menino novo, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava a ovelha de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, ou seja, ele ia lutar contra aquele leão e aquele urso. Para quê? Para proteger a ovelha. E a livrava da sua boca. Ele tirava a ovelha da boca do leão e do urso. Ele salvava aquela ovelha. Ele cuidava das ovelhas. Então, quando o leão ou um urso vinha querer pegar a ovelha, Davi lutava contra o leão e contra o urso. Oh, glória! E ele tirava a ovelha da boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba. Eita, Deus tremendo! Olha como Deus usava Davi. Que força, que coragem Deus dava a Davi. Que ele pegava na barba do leão e tirava a ovelha da boca do leão. Eita, glória! E ele o feria e o matava. O verso 36. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Oh, glória! Disse mais Davi: o Senhor, ele me livrou, no verso 37, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ou seja, quando você lê aqui a palavra, você vai ver que Davi ele foi conversar com o rei. Pedir permissão para lutar contra aquele gigante. Por quê? Porque o exército do Senhor, eles estavam com medo de lutar com aquele gigante. Por quê? Porque o gigante ele era forte e ele era grande. E ele matava todos aqueles soldados que iam lutar com ele. E a palavra que fala que Davi era tipo assim, um menino magrinho, novinho. E a palavra aqui do céu fala que ele era ruivo. Imagino eu que ele era um menino magrelinho, fraquinho. Mas ele era o quê? Escolhido por Deus. Deus estava com ele. Glórias a Deus. E aí no verso 37, Davi ele fala assim, ó: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Ou seja, ele não estava com medo do tamanho daquele filisteu. Ele não estava com medo se ele era grande, se ele era forte, se ele era guerreiro, se ele era valente. Ele estava com o Senhor dos senhores. Maior do que qualquer obstáculo. Ele estava com Deus. Deus era a sua força. Glórias a Deus. Ele confiava no Senhor. Então, pela confiança que ele tinha no Senhor, ele falou: eu vou para a guerra, eu vou lutar com esse gigante, porque o Senhor está comigo. Ei, Deus está contigo nessa peleja.
Não importa o gigante que você esteja enfrentando. O gigante, ele pode ser uma doença, ele pode ser alguém que está te perseguindo, não importa. Esse gigante que está tentando te afrontar, está tentando colocar medo, tentando te parar. Ei, Deus está contigo. E assim como ele livrou, glórias a Deus, o leão e o urso. E assim como ele fez Davi vencer a batalha com o gigante, ei, Deus está contigo nesta guerra, nesta luta. E você vai vencer. Glória! Você só não pode desistir. Você só não pode desistir. Você tem que confiar. Ir pra guerra. Ir pra luta. Aleluia! Deus está contigo. Glórias a Deus. E o verso 39 vai falar assim, ó. O verso 38 vai falar assim, ó. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Glória! E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça, ou seja, colocou uma armadura em Davi. Preparou Davi, assim como os outros soldados de Deus estavam ali na guerra, todo mundo ali com as suas armaduras, capacete, espada, enfim. O verso 39 vai falar assim, ó. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, ele nunca havia experimentado. Ele nunca tinha colocado uma armadura, ele não tinha colocado um capacete. Ele nunca tinha usado uma lança, nem uma espada. Glória, aleluia! Disse Davi a Saul, olha o que é que Davi vai falar para Saul, ó. Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Glória, aleluia! E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedrinhas, e pô-los no alfoge de pasto que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão na sua funda e foi-se chegando ao filisteu, ou seja, ele tirou a armadura, ele tirou o capacete, ele jogou a espada no canto. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que ele era magrinho, ele era pequenininho, ele não tinha estrutura nem força para usar aquelas armaduras, muito menos o capacete e a espada. E o que é que ele fez? Ele tirou tudo aquilo. Ele não venceu o leão e o urso sem precisar de armadura. Então, do mesmo jeito, ele ia vencer aquele gigante. Por quê? Ele estava com o Todo-Poderoso do lado dele. A confiança nele estava no Senhor. Glória! Aleluia! E o verso 41 vai falar, e o filisteu também veio, assim vinha, chegando a Davi. Então o filisteu vinha de encontro a Davi e Davi de encontro ao filisteu. Ou seja, aquele gigante. E o que lhe levava um escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, ele desprezou a Davi, porquanto ele era jovem. Olha aqui, ó o que eu estava falando, porque faz tempo que eu li essa palavra. Mas olha aqui o que eu estava falando para os irmãos. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era jovem, ruivo e gentil de aspecto. Ou seja, ele era magrinho, ele não era forte, ele não era alto, ele não tinha nada para ser soldado. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Olha só o que ele falou para Davi. Para tu vires a mim com paus. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha só. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha para aí. Davi, porém, disse ao filisteu, olha o que Davi vai falar para ele, ó, pro gigante. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo,
Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória! O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eita glória! Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória! E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Ei, não adianta você querer lutar com as pessoas que te perseguem, com palavras duras, querer afrontar com a mesma moeda, querer tratar a pessoa do mesmo jeito que te trata. Não! Glória a Deus! O Senhor está contigo. Ele luta para você. Ele que está na batalha com você. Aleluia! E assim como ele fala, glórias a Deus. Assim como Davi falou para aquele gigante que não ia com ele nem com lança, nem com a armadura, não. Ele vai com o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Ele fala bem assim, ó. Olha o que ele vai falar. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará a minha mão e ferirá e te tirar a cabeça e os corpos do arraial do Filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deus está contigo. Aleluia. Não adianta. Não adianta as pessoas quererem te derrubar, fazer armadilha, falar mal de você, te afrontar, querer te derrubar, te machucar, te magoar. Ei, entrega na mão do Senhor. Ele está contigo todo o tempo todo. Ele é o nosso guarda fiel. Ele está conosco. Aleluia. Assim como ele fez Davi vencer o gigante, ele vai fazer você vencer todos os obstáculos que está sendo preparado na tua caminhada para com o Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Continua firme na presença, nos pés do Senhor. E não há nada nem ninguém que vai fazer você desistir. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Ele está na guerra. Ele luta por mim e por você todo o tempo, todos os dias. O Senhor Jesus está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Amém? Tenha um dia abençoado, maravilhoso, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, assim como ele fez, Davi venceu o leão, venceu o urso e o gigante, ele vai fazer você vencer tudo que está preparado contra ti. Ele vai fazer você vencer qualquer coisa, a tudo. Ele está contigo. Basta você crer, confiar e entregar na mão do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo.